O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isto eu tenho cumprido desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles admiraram-se mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Vê como nós te deixamos. Nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo, em casas, irmãs, irmãos, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições. E, no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Assim nos dizia a Epístola aos Hebreus, na segunda leitura. E nós que nos reunimos aqui para escutar esta palavra de Deus, queremos pedir ao Senhor que verdadeiramente ela possa ser isso em nós, que verdadeiramente nós deixemos que na nossa vida ela seja viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. E às vezes a palavra de Deus também vem para cortar alguma coisa, porque às vezes há alguma coisa que podemos, ou que devemos cortar nas nossas vidas. Então, diante desta palavra, vamos deixar que ela entre na nossa vida, vamos deixar que ela transforme a nossa vida, vamos deixar que ela nos transforme interiormente. Porque a palavra vem ao nosso encontro, mas depois está a nós escutar, está a nós deixar que ela desça
ao nosso coração, está a nós deixar que ela vá à nossa vida. A primeira leitura do livro da sabedoria diz que aquela pessoa que recebeu a sabedoria, e esta sabedoria é de preferir a tudo. Sabedoria não é conhecimento, não é saber. É também. Mas às vezes sabemos tanto e vale de tão pouco. Nunca foi tão fácil conhecer como hoje. Agarra-se num telemóvel, vai-se ao Google ou ao ChatGPT e parece que é fácil conhecer. Mas não é dito que isso se transforme em sabedoria. Sabedoria é conhecer o sabor da vida. Sabedoria é conhecer até lá em profundidade quem somos, quem é a nossa vida, o que é que estamos aqui a fazer. Sabedoria, repito, vem de sabor. E só Jesus nos dá lá, até ao profundo de nós, o sabor da nossa vida. No Evangelho temos alguém que encontra Jesus com entusiasmo. E verdadeiramente encontrar Jesus é encontrar aquela pérola preciosa, é encontrar o sentido profundo, é encontrar aquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso, ninguém como Ele nos pode dizer quem é Deus. E ninguém como Ele me pode dizer quem verdadeiramente sou eu. E no Evangelho temos, enquanto Jesus se estava a pôr a caminho, não sei se repararam, temos um homem que se aproxima correndo. Não devagar, assim, a ver, aproxima-se correndo. Ajoelha-se diante dele e pergunta-lhe: bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Irmãos e irmãs, nós andamos muito distraídos com esta vida eterna. Mas se perdemos do nosso horizonte a vida eterna, o que é a nossa religião e o nosso cristianismo? Quem é Deus para nós? O gênio da lâmpada que de vez em quando esfregamos e diz: oh Deus, vá lá, olha, agora quero 2 desejos, quantos me concedes? Alguém que vem para solucionar os problemas da nossa vida, as dificuldades? Não. Se perdemos do nosso horizonte a vida eterna, que a vida eterna não é a vida depois da morte, mas é algo que começa já, aqui e agora. É já uma forma diferente de olhar para a nossa vida, aqui e agora. É uma forma diferente de ver o nosso mundo aqui e agora. A vida eterna já está no meio de nós. E o que é que eu hei de fazer para possuir esta vida eterna? E Jesus primeiro interroga este homem: por que é que me chamas bom? Só Deus é bom? Não é que Jesus está a contestar. Mas está a dizer: sabes o que estás a dizer? Deste-se conta das medidas, da medida das tuas palavras. Sabes o que estás a dizer? Por que me chamas bom? E depois responde-lhe: sabes os mandamentos? Cumpre esses mandamentos. Este homem, com entusiasmo, disse: ó Senhor, desde a minha juventude que eu fiz isso. Mas faltava-lhe alguma coisa. Irmãos e irmãs, na nossa vida, de vez em quando, chegamos a essa conclusão: falta-me alguma coisa. E naquele momento, é o momento em que temos que dar um passo. E a resposta não é igual para todos. É uma resposta ad hoc para cada um. Mas aquela é a solução. Desculpem se trago para aqui a minha vida, mas houve um momento da minha vida em que eu estava a trabalhar, em que eu tinha a vida mais ou menos resolvida.
Mas também eu senti, falta-me alguma coisa. E ainda andei há algum tempo a tentar embrulhar Deus na vida que eu já tinha. E não conseguia perceber que aquele falta-me alguma coisa. Às vezes é preciso dizer, ó Senhor, isto que está para trás, deixamos. O que é que queres pôr agora? Esvaziar um pouco as mãos, esvaziar um pouco o coração. Porque às vezes nós dizemos, falta-me alguma coisa, mas com as mãos bem agarradas àquilo que já temos. Àquilo que já possuímos porque pensamos que é nosso. O que é que tens que não tenhas recebido de Deus? No dia 19 de abril de 2003, o Senhor abanou mais e disse, anda lá, esvazia um pouco as mãos, não tenho onde pôr nada. E às vezes é preciso isso. E para aquele homem concreto, Jesus dá a solução, falta-te uma coisa. E se Jesus dá essa solução porque sabe onde é que ele estava preso, falta-te uma coisa. Agarra nos teus bens, vai dar aos pobres e já terás um tesouro no céu. E depois vem e segue. Liberta-te para me seguir. E aquele homem não vê a grandeza do desafio. Não vê a proposta deste caminho com Jesus. Não vê a beleza do desafio que o Senhor estava a fazer. Fica agarrado àquilo que tinha que deixar. Mas se Deus nos pede para deixar alguma coisa, é para nos colocar algo maior. É como se eu estivesse com as mãos cheias de carvões e Deus diz, olha, tira lá os carvões que eu quero lá meter ouro. E nós queremos receber o ouro, mas estamos agarrados aos carvões. É isto que nós não percebemos. E se Jesus, repito, lhe faz este desafio, é porque aquilo era aquilo que ele precisava. Mas aquele homem realmente estava escravo. Tinha tanto entusiasmo e de repente, diz, e ele que chega a correr com entusiasmo, vai, com o rosto pesado. Ele que tinha chegado com alegria, vai triste. Porque o seu coração estava preso aos bens. Não vai embora sem nada. Jesus tinha olhado para ele com amor e não sabemos o que é que foi dele. Quem sabe se aquele rosto de amor, se aquele olhar de amor com que Jesus o olhou, ficou na sua cabeça e 2 dias depois, 3 dias depois, 1 ano depois, voltou. Porque ele não foi sem nada. Tinha sido olhado com amor. E quando Deus nos olha com amor e nós nos apercebemos disso, mais cedo ou mais tarde, vai nos transformar. Mas o que sabemos é que naquele dia foi triste e foi-se embora. Então Jesus diz esta frase, como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E aqui tantos têm dito disso. Eu acho que Jesus usou, disse tanta coisa, eu acho que Jesus usou um provérbio que havia. Não sei se vocês já ouviram, mas na minha terra disse, já as galinhas há de ter dentes quando isto acontecer. Ainda nunca havia galinhas com dentes, mas já havia muita coisa a acontecer quando disseram já galinhas há de ter dentes. Ainda não vi galinhas com dentes. Isso é um provérbio que se diz. E Jesus usou aquele provérbio para dizer que era difícil. Mas depois logo, se ficar sem dúvidas, logo a seguir diz, a Deus nada é impossível. Mas qual é a mensagem de tudo isto? A mensagem de tudo isto é que nós temos tanto medo de abrir as mãos para deixar que Deus coloque alguma coisa. Pedro diz, então e nós? Olha lá Jesus, olha bem para nós deixamos tudo. E Jesus diz, já neste mundo recebereis 100 vezes mais. Por isso a diferença não está em ter bens ou não ter. A diferença está no coração. No coração estar preso ou não estar.
No coração estar escravo ou não estar. O coração ser livre para seguir o Senhor. E então aquilo que são os bens servem para servir. A grande diferença é se nós nos servimos das coisas para servir o outro e para nos servirmos a nós, ou se nos servimos do outro e a nossa vida serve para juntar e acumular coisas. Olhem que estamos a viver num tempo em que muitas vezes os outros servem para acumular coisas. E esse é o problema. E esse é o problema. E é disso que Jesus nos quer libertar. E por isso, repito aquilo que disse. A resposta de Jesus é mirada para cada um de nós. Por isso aquele homem, o que o estava a aprender, era o dinheiro. Eram os seus muitos bens. Se calhar não é o meu caso, não é o nosso caso. Mas pode haver alguma coisa que me está a aprender. E a mim? Quando me encontro com Jesus, o que é que Jesus me disse para me libertar, para o seguir? Que eu posso dizer, dinheiro não o vejo. Já estou bem. Mas se calhar estou preso a alguma coisa. Se calhar há alguma coisa que não estou a usar para servir, para amar, para o outro. O quê? Acho que chegou a hora da história, não? Se não. Um dia havia um príncipe que estava em perigo de vida e houve 2 homens que estavam a fazer o serviço militar, mas que eram de aldeias diferentes, camponeses, pessoas muito simples, que salvaram a vida a esse príncipe. Esse príncipe ficou muito contente e quis agradecer a esses 2 homens que o salvaram, esses 2 jovens que o salvaram. Então deu a cada um saquinho com umas sementes quase mágicas. Eram umas sementes que se reproduziam muito e por isso eram preciosas. Ele deu o saquinho dessas sementes a cada um e disse: usem-nas bem, como sinal de gratidão por aquilo que me fizeram. Esses homens voltaram à sua vida, acabaram o serviço militar, cada um voltou para a sua aldeia. E o príncipe para o seu palácio. Muitos anos depois, quando este príncipe já tinha sido coroado rei, lembrou-se que nada da sua vida a sua vida não teria chegado ali se não fossem aqueles 2 rapazes que lhe salvaram a vida. Então foi investigar, ou mandou alguém investigar, para ir visitar essas 2 pessoas que lhe tinham salvo a vida. E lá fui eu, à procura deles. E foi visitá-los, essas 2 aldeias diferentes. Quando chegou à aldeia de um, não teve muitas dificuldades para o encontrar. Porque chegou à aldeia e lá, no meio da aldeia, viu um casarão enorme. Disse: pronto, isto é o resultado das sementes que eu lhe dei. E ele teve muita dificuldade para lá chegar. Porque havia arame farpado, uma grande cerca para se defender dos outros. Viu esta aldeia pobre e miserável como sempre, e este casarão enorme, cercado de câmaras de vigilância, de arame, de muros, e lá dentro uma casa muito bonita, onde aquele homem vivia ali fechado, não muito feliz com a família, mas pronto, tinha tudo, graças a Deus tinha tudo. Pronto, visitou e foi para a outra aldeia. Quando chegou à outra aldeia, disse: valha-me Deus, mas isto é mesmo uma aldeia do meu reino? É que aquilo estava tão desenvolvido, ruas, escolas, mas que aldeia tão bonita. Valha-me Deus. Parecia quase a minha aldeia, bonita mesmo. Então, ele teve dificuldade, teve que ir à procura, porque as casas eram todas iguais, todas boas, bonitas.
Então encontrou esse homem. Esse homem, o que é que fez? Chegou à aldeia com aquelas sementes e disse: isto é uma graça de Deus. E consoante elas iam produzindo, ele foi crescendo e ajudou a aldeia a crescer. E na casa dele não encontrou mais riqueza do que na dos outros. Não encontrou coisas melhores do que da casa dos outros. Mas encontrou uma coisa que não tinha encontrado na casa do primeiro: alegria e felicidade. Irmãos, é isto que Jesus nos quer fazer entender. Nós não fomos criados para as coisas foram criadas para nós. A criação é um dom de Deus para nós, não para destruirmos como estamos a fazer, mas para nos servirmos, para servirmos os nossos irmãos, para vivermos naquela harmonia onde há o egoísmo que agarra, que quer possuir, que quer ser dono. Tantas vezes depois há problemas. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude neste domingo a abrir o coração à sabedoria, a sabedoria que é Cristo e que vem de Cristo, que nos ajude a deixar que a palavra de Deus entre no nosso coração, que nos ajude a viver uma vida mais livre, individuar o que é que me está a prender, o que é que me está a impedir, em que é que o Senhor me está a dizer: olha, vai deixar isto e vem e segue-me, e que nos ajude a seguir o Senhor, porque às vezes Ele pode libertar as nossas mãos para encher o nosso coração, porque Ele veio para que tenhamos vida e a vida em abundância. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.